Feliz sábado, leitores, sejam bem-vindos. Vamos fazer a oração de joelhos para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por mais um santo sábado. Te pedimos que o Senhor nos dê o verdadeiro arrependimento, Senhor, dos nossos pecados. E confessamos agora diante de Ti as nossas faltas, os nossos pecados desta semana. Te pedimos que o Senhor nos dê um novo coração, um coração que ama a tua lei, que guarda os seus mandamentos. Pai, nós te pedimos o teu Santo Espírito para que nós aprendamos mais ainda da tua palavra e que o Senhor nos dê poder para viver o que nós temos estudado com o livro O Lar Adventista. Nós reconhecemos, Senhor, diante de Ti, que esta também é a Tua palavra, porque é inspirada por Ti. E nós queremos aprender a viver de toda palavra que sai da Tua boca, Senhor, mas nós não queremos ser apenas leitores, mas praticantes do que o Senhor tem nos ensinado. Essa semana nós estudamos o capítulo 8, Práticas Comuns no Namoro, e o Senhor, através de Ellen White, trouxe muitas coisas importantes que devem ser evitadas em um namoro cristão. Por favor, Senhor, esteja com cada pessoa aqui, seja solteiro, casado, ou aqueles que já têm filhos, para que esses princípios eles fiquem claros, esclarecidos na nossa mente, e que a gente tenha poder para vencer essas tentações de ter práticas no namoro que não está de acordo com a tua vontade. Te pedimos também por aqueles leitores que não estão participando das reuniões, mas estão ali no grupo, que o Senhor desembarace os caminhos deles, Senhor, para que eles também estejam conosco. Por favor, Senhor, nós te pedimos isso porque o Senhor prometeu e o Senhor nunca falhou. O Senhor sempre cumpre a tua palavra é como uma rocha, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor falou, e as estrelas e a lua e tudo que existe está no seu devido lugar, da mesma maneira nós podemos ter confiança de que a tua palavra, ela é cumprida. Rogamos a Ti essas promessas, rogamos a Ti essas bênçãos, Senhor, para o namoro e casamento, para que a gente viva para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leitores, essa semana nós estudamos então o capítulo 8, Práticas Comuns de Namoro. Teve muitos textos fortes, né? Como sempre tem. E alguns dos tópicos assim que nós vamos tratar hoje, que eu vejo assim, né, que a gente precisa passar por alguns tópicos, é sobre a nossa responsabilidade afetiva, né, para com as pessoas, de saber os limites de familiaridade indevida entre jovens que fazem amizade, que se conhecem, que têm interesses, e como que eu posso dizer, e algumas práticas específicas que o Senhor vem trazendo, por exemplo, ficar até à noite conversando, namorando. Então, aqui neste capítulo, vem trazendo vários textos, assim, muito bons, vem falando sobre brincar com os corações também, que eu acho que é um dos textos mais impactantes, assim, em relacionado a relacionamento. É um texto muito forte, né, porque o Senhor considera que é um crime brincar com os corações. Também o Senhor mostra aqui que muitas vezes as afeições estão sendo roubadas
e que essas práticas são pecados, né? Que se encaixam como pecados. Então, eu quero começar destacando o texto aqui, do início mesmo, que fala assim: as ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Seguem o impulso e a paixão cega. A corte é feita no espírito de flerte. As partes transgridem com frequência as regras da modéstia e do recato, e são culpadas de indiscrição, se é que não transgride a lei de Deus. O elevado nobre, o elevado nobre e sublime desígnio de Deus na instituição do casamento não é discernido. Portanto, as mais puras afeições do coração, os mais nobres traços de caráter não são desenvolvidos. Nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada, que não queirais que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve ter afeição pura, santificada, digna dos seguidores de Jesus Cristo, exaltada em sua natureza e mais celeste que terrena. Qualquer coisa diferente é aviltante, degradante no namoro. E o casamento não pode ser santo e honroso aos olhos de um Deus puro e santo, a menos que seja segundo os exaltados princípios bíblicos. Então, nós temos uma base aqui para este capítulo, onde o Senhor destaca que as ideias de namoro têm seu fundamento em ideias erradas do casamento, e que o impulso, a paixão, ela tem sido sua base principal, e não o para a glória de Deus. Então, semana passada, a gente estudou sobre o capítulo 7, que falava sobre o amor verdadeiro e a paixão. Então, a gente, relacionando com aquilo que nós estudamos semanas passada, quando a gente tem uma ideia errada do que é o casamento, do que é o amor, do que se relacionar com outra pessoa, aí a gente vê que já começa errado desde o namoro. Porque a ideia do que constitui casamento está errada. A ideia do que constitui amor está errada, está equivocada, está baseada em princípios egoístas. E aí, quando essa base de compreensão, a cosmovisão, vocês entendem? A cosmovisão está errada sobre isso. Então, todo o restante da prática do namoro até o casamento estará sendo feita de uma maneira que não é para a glória de Deus. Porque a minha compreensão do casamento, do que é relacionamento, do que é amor, está errada. Aí por isso diz aqui, segue o impulso e a paixão cega, né? Alguém gostaria de comentar? A gente tem textos bem impactantes aí. Aqueles que quiserem, levante a mãozinha e eu passo a palavra para vocês. E aqueles que não quiserem por microfone, pode deixar aí no chat e eu posso ler para que todos vejam o seu comentário. Então, um texto que, seguindo esse mesmo pensamento, diz assim: a juventude confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício, engano e hipocrisia, com a qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que com o Senhor. Olha, leitores, que texto forte. O namoro, como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com a qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário bom senso, é essa, mas o fato é que ele é pouco exercido nesse assunto. Então, o Senhor está nos chamando a ter bom senso e alertando que a maneira que os namoros têm se seguido
tem mais que ver com Satanás, com o império das trevas, do que com o reino de Deus, do que com o Senhor. O que que vocês entendem desse texto? O que que hoje, vamos assim citar, vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente conseguindo tirar os comentários de vocês. Olha, assim, a gente não está falando de práticas de namoro secular mundano, não. A gente está falando do meio cristão, adventista. O que hoje que vocês entendem, olhando para este capítulo, olhando para os textos que eu acabei de citar, dê nome, vamos dar nomes aí. O que que hoje está errado? Você fala assim, ó, isso aqui até tem texto aqui, né, falando que a gente pode citar, mas hoje isso aqui está errado no namoro cristão. Não deveria estar sendo assim. Vamos falar sobre esse aspecto. O que que está errado? O que que não deveria ter? Solange? Boa noite, feliz sábado. Uma das coisas assim que a gente tem percebido assim que logo que começa um namoro já vem assim a tal prova de amor, né? E a gente vê muitas jovens então cedendo nessa parte. Muitas vezes eu converso com minhas netas, né? Eu falo para elas assim, a maior prova de amor que você pode dar é chegar virgem num casamento. Então a gente vê que muitas coisas assim tá indo na contramão do mundo e, e acaba trazendo tristeza para todo mundo, né? Depois a pessoa se frustra, a família fica triste, então assim, porque não cumpre os propósitos que é de Deus, né? E outra coisa que eu percebo assim que tem sido assim muitas vezes, pessoas começa um namoro, logo já tem esse compromisso de sexo, né? Então não tem aquele período para se conhecer, para poder fazer a vontade de Deus. Então, assim, tudo que começa errado termina errado, né? E a gente vê muitas pessoas, como diz, frustradas por causa disso. E aqui no final do capítulo fala exatamente sobre isso, que a senhora mencionou. Quando se transgride um mandamento de Deus, um mandamento do decálogo, são quase certos os passos em descida. Uma vez removidas as barreiras da modéstia feminina, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. E aí aqui fala assim que esta maneira desleal em que se levem avante namoros e casamentos é a causa de grande quantidade de miséria, cuja inteira extensão só Deus conhece. Então, a gente vê que é uma grande ruína, né? Começar o namoro da maneira errada é um casamento realmente desaprovado, né? A não ser que realmente depois o casal tenha um arrependimento verdadeiro, mas isso tem sido a grande. Só deixa eu aceitar aqui, o pessoal está entrando. Isso tem sido a grande tentação de Satanás, né? Nidielson? Bom sábado a todos. O primeiro, no começo, né, do capítulo, né, fala sobre. é, Calma aí, só um minuto, que meu cérebro está um pouco lento hoje. Deixa eu abrir aqui o capítulo para não falar besteira aqui. Mas eu estava agora mais cedo, né, eu estava olhando no Facebook aqui e eu estava vendo as histórias de umas pessoas que eu conheci na igreja e eu fiquei muito triste, né, porque
eu vi pessoas que, enfim, foram importantes na minha caminhada, que foram meus amigos, que eu tive momentos junto com essas pessoas, e, e essas pessoas simplesmente estão vivendo uma vida de forma totalmente ímpia, né? E isso é muito triste. E eu vi também algumas pessoas que estavam postando fotos, né? Agora que está nessa época junina aí, estavam postando fotos na festa de trabalho, né? Geralmente o pessoal das empresas fazem festa junina e tal. E essas pessoas postaram fotos sorrindo e tal, tipo, comemorando, né, a festa junina e tal. E eu tenho certeza que algumas dessas ainda estão na igreja, algumas delas ainda têm cargo na igreja e tudo. E o que que isso significa? Significa que todas elas estão enganadas, entendeu? Elas estão envolvidas no erro, talvez por conta da roupagem, né, que o pessoal, enfim, elabora, né, as questões das festas e tudo mais. Mas por que que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que existe engano, né, em todas as outras áreas da vida, nessa área da, da, do namoro, né, vamos assim dizer, do casamento, mas que de uma certa forma começa ali, ou é um percurso ali, é o namoro, isso também existe muito engano, entendeu? Porque, e aí, respondendo já a pergunta, né, que a Josiane fez, sobre o que que não deve ter, eu acredito que o que não deve ter é pessoas, por exemplo, que ainda não têm ah, tipo assim, uma desenvoltura de caráter, né? Que, que, que seja suficiente, né? Para ter entendimento sobre o quão terrível é, né? Tipo, essa questão da família. Se envolver em um relacionamento, entendeu? Tipo, querer, tipo, namorar, querer casar, sem ter dimensão dessa questão. Porque hoje, como muitas coisas hoje são descartáveis, né? A gente pode também cair no engano de achar que um relacionamento é descartável, né? Que um casamento é descartável e na verdade não é. Inclusive vimos aí nos capítulos que passaram que isso traz complicações, né, ou interferência até na vida futura, né? Tipo assim, isso pode nos impedir de, de chegar, né, até a vida futura e também isso pode nos impedir de uma certa desenvoltura, né, lá no céu, entendeu? Então, isso não é tão simples assim. Então, eu acredito que o que não deve ter são as pessoas que ainda não têm essa desenvoltura de caráter ainda, para entender e para, tipo assim, para entrar na família, né, no casamento, com o posicionamento certo, conforme o capítulo fala, é pautado na norma bíblica, né, e não em algo que é, tipo assim, pelo prazer, enfim. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas perto de mim que tiveram, enfim, que tomaram decisões erradas, conforme o próprio capítulo fala, né, que tomaram decisões pela paixão, e aí quando chega lá na frente, a pessoa tem o vislumbre, e quando a paixão passa, a pessoa fica com a realidade, né? E a realidade muitas vezes não é tão legal. Então, eu acho que falta isso, né? O que não pode ter é as pessoas tomarem decisões acerca disso sem ter essa dimensão, porque aí eu acho que a raiz do mal todo é isso, né? Porque quando você não tem a dimensão, né, a plenitude do negócio, aí vai acontecer de um rapaz despertar uma paixão de uma moça, e aí depois ele não vai corresponder, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que todos nós, né, temos ideias erradas, né, acerca do namoro e do casamento. Primeiro do casamento, né, porque o fato da gente errar no namoro é porque as ideias sobre o casamento já estão deturpadas, né. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, as pessoas que não estão ainda plenamente entendidas do assunto e realmente alinhadas com o propósito bíblico, não deveriam se envolver com isso, porque é muito complicado esse assunto, né? Hoje a gente vê a precipitação, assim, né, de adolescentes, de jovens, jovens, muito jovens se relacionando, né? A gente comentou também na semana passada sobre isso, do quanto que é perigoso e que realmente não tem a capacidade de tomar boas decisões física, mental e espiritual.
porque existe também um desenvolvimento físico que precisa ser avaliado, e emocional e espiritual, né? Neidelson, quer complementar algo? Não levantou a mãozinha de novo? Ah, levantou, pronto, Perdão, pode falar. eu estava falando aqui, mas eu estava com o microfone desligado. Eu Ah, falei o seguinte, tá. a Tchelinha, ela levantou a mão antes de mim, então se ela quiser falar, eu posso falar depois dela. Mas é que como você estava falando, já para ligar o seu comentário, eu acho que fica melhor. Tá bom, então. Eu vou complementar, então. O que você falou da questão da idade também é um outro ponto extremamente importante, né? Porque eu penso o seguinte, na verdade é algo que eu vejo isso na realidade, né? Nas vivências, enfim. É que, tipo assim, ó, os homens de hoje, a maioria deles que... Essa geração mais nova dos homens, né? Tipo, o pessoal que tem 25 anos. Então, tipo, quem tem 35 tá uma geração à frente de quem tem 25. Eu acho muito difícil uma pessoa, um homem, no caso, eu tô me referindo aos homens inicialmente, com 25 anos eles terem condições de assumir essa responsabilidade, sabe? De, como é que eu posso falar isso? De criar, de instituir uma família, sabe? Porque isso é algo que traz uma série de implicações igual você falou, não só o caráter físico, né? Mas também tem o caráter da questão das decisões, da questão enfim, de uma série de empreendimentos que envolvem a família, né? Então, eu tive, por exemplo, exemplo assim, eu ouvi falar de famílias, por exemplo, que o homem, né, ele teve algum problema de saúde, ele ficou relativamente impossibilitado na parte física, porém ele tinha a mente dele funcionando perfeitamente e as mãos, então ele podia desenvolver alguma atividade que, tipo assim, que ele poderia evitar que a família dele passasse alguma dificuldade. E pelo fato de não ter essa desenvoltura mental de resolver o problema, né, com as ferramentas que ele tinha ou com os recursos que ele tinha, a família estava passando dificuldade. Então, tipo assim, eu acho que não só a questão, né, física, que é uma das coisas mais importantes, mas também tem a questão mental, sabe? Tipo, você tem que ter uma mente bem desenvolvida nesse sentido. Então, eu acho assim, no caso dos homens, né? Se eu tiver um homem aí que queira casar, né? Então, eu acho que é extremamente importante buscar esse desenvolvimento, sabe? Não só o físico, né? No máximo possível, mas também o desenvolvimento intelectual, sabe? O desenvolvimento mental, de tomar decisão, de empreender, de tomar decisão com risco, sem saber o que vai acontecer, enfim. E sempre se adaptar às circunstâncias, porque às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina, e a gente não pode parar nesse sentido, tem que continuar. E aí, o que que acontece? Eu já vi, por exemplo, eu já presenciei, por exemplo, casais que a mulher era um pouco mais velha, não muito, né, mas tipo 2 ou 3 anos de diferença do homem, do esposo, e eles jovens, e aí, tipo assim, aí chega um momento que o casamento não tem como seguir, entendeu? Então, tipo assim, eu acho isso muito terrível, e aí isso aí entra uma série de coisas, de detalhes, né, que são ensinados, principalmente nesse lar adventista, mas também no Carta aos Jovens Namorados, né, se não me engano. Então, tipo assim, todos esses conselhos eles são, digamos, jogados para trás, talvez por causa da paixão, ou talvez porque a pessoa também tem uma autoestima baixa e ela imagina que não vai conseguir mais ninguém, aí acaba se entregando ali naquela oportunidade que tem, e aí ela joga fora a única chance, né, que a pessoa tem na vida, que só tem uma chance, né, a menos que a outra pessoa morra ou adultere, mas seria algo muito difícil que a gente não vai querer passar por nenhuma das duas questões. Mas, enfim, eu acho que essa questão da idade é um outro ponto importante, porque a idade de maturação, né, do homem e da mulher são diferentes, né? É totalmente diferente. Então, e tem que ser prestado atenção nesse detalhe, sabe, da idade, porque senão, aí é um outro ponto de a gente cair no engano e acabar, enfim, tomando decisões erradas. É isso. Muito bom. Então, é muito importante que os jovens sejam maduros físico, mental e espiritual, para que, quando chegar neste namoro, né, essas práticas de namoro que nós estamos estudando, que é esse tema central aqui do capítulo 8, as práticas do namoro, para que quando chegar nesse ponto de namorar, que está namorando para noivar e casar, esses jovens tenham responsabilidades
bases muito bem maduras para que essas práticas erradas no namoro que nós estamos citando não aconteçam, né? Então, depois do comentário da Sheila, eu vou abordar um pouco de algumas práticas específicas de namoro, que não deve ter. Sheila, pode comentar? Boa noite a todos. Eu sou Sheila, né? Acho que praticamente ninguém me conhece no grupo ainda. Eu estou falando de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu estava ouvindo, né, vocês comentando. Hoje pela manhã, no grupo, né, teve aquele áudio também. Infelizmente, eu não consegui pegar o livro na igreja, como eu disse que iria pegar, mas por alguns motivos. Mas eu estava pensando hoje pela manhã, quando eu estava ouvindo o áudio, alguém postou lá, essa ideia que veio hoje à minha cabeça, à minha mente, já veio em anos anteriores. Eu não sei se aqui no grupo, depois vocês falem aí no chat de repente, se todos que estão aqui no grupo são adventistas de berço. Eu não sou. Eu vim de uma outra denominação, né, que ao contrário do que muitos adventistas pensam, né, que as coisas só funcionam, ou deveriam pelo menos, né, funcionar na igreja adventista, outras denominações também zelam muito, né, pela castidade, pela serenidade no namoro, essa questão que o irmão Neide Elson, acho que é assim, Neide Elson falou agora, da questão da idade, enfim, isso é muito relevante em algumas outras denominações, em especial a denominação que eu vim, que foi a Batista, né? Eu me casei com 27 anos, né? Hoje eu não sou mais casada, infelizmente, né? Mas eu me casei aos 27 anos e aos 16, aos 17, ou seja, 10 anos antes, houve uma. Como que eu posso dizer? Hoje eu já nem me lembro mais como é o termo. Nós tínhamos. A Igreja Batista tem um grupo, umas subdivisões, vamos colocar assim, né? Dentro da igreja, vamos colocar. Tem como se fosse o Ministério da Mulher, que lá dá outro nome, Ministério do Adolescente. Aí tinha as moças, né? Antigamente era Sociedade de Moças. Então nós éramos reunidas ali e éramos orientadas, mas muito bem orientadas, né? Com relação aos deveres de uma esposa, aos deveres, né? Enfim, de como nos portarmos no namoro, tal, tal, tal. Desde como ser uma mulher cristã em seu lar, né? Ser a mulher sábia, até a questão do sexo antes do namoro, enfim. Aí uma vez tô falando isso para comparar depois, né, para chegar onde eu quero chegar. Uma vez teve uma ação, né, tipo um congresso, vamos colocar assim, na igreja, e a igreja encheu de jovens, nós éramos acho que quase umas 300 jovens lá na igreja, e o tema era quem ama, espera. Acho que foi a irmã Solange que falou na questão da prova de amor, né? Quem ama, espera. E aí nós tínhamos depois um cartãozinho. Aquilo parecia ser bobo para outras pessoas que estavam de fora. Mas para nós, que éramos ali as adolescentes da época, aquilo nós levamos muito a sério. Obviamente que muitas possivelmente tenham errado no meio do caminho, enfim. Eu levei aquilo muito a sério. E a gente assinava, né? Aí tinha um compromisso de se manter casta, né? Enfim, dentre outras coisas, até o casamento. E eu assinei aquilo. E aquilo virou um cartãozinho que não saiu de dentro da minha Bíblia. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? Eu consegui chegar até lá, aos 27 anos e tal. E me casei virgem. Só que, vocês me perdoem porque eu estou bem próximo da rua, meu quarto, então tem muito barulho externo. Então, assim, quando eu vim para a igreja adventista, eu casei com 27 anos, 2 anos depois eu vim para a igreja adventista. E assim, eu achei de lá para cá
do tempo que eu posso dizer que eu fui batista de quase de berço, adventista não. E então eu tenho esse parâmetro, eu conseguia, né? Hoje também já não tenho muito contato com eles, então já não posso dizer que muita coisa mudou, tanto da nossa igreja quanto em outras denominações. Mas eu percebo que a nossa igreja, e eu falo hoje pertencente a essa igreja, né? Louvo a Jesus pela oportunidade que tive, que a igreja adventista, ela é muito, muito, muito perseguida nessa questão, vamos colocar dos 10 mandamentos, a impressão que dá é assim, me corrijam, por favor, né, se eu estiver errada e falando alguma besteira, mas talvez quem nasceu em berço adventista não vai conseguir ter esse parâmetro, porque nunca participou de outra denominação, né? A impressão que eu tenho é de que o inimigo falou assim, né? Vocês querem guardar os 10 mandamentos, né? Pois é com vocês que eu vou fazer com que essa igreja passe vergonha. É com vocês que eu vou fazer e acontecer, que eu vou forçar mais a barra. Porque eu não conseguia ver, e eu tinha muitas amizades íntimas, né, e tal, essa coisa do sexo antes do casamento. É lógico que estamos falando eu casei no ano 2000. E de lá para cá já temos 25 anos. Em 25 anos acontece muita coisa. Mas eu vejo uma investida de Satanás muito ferrenha em relação a isso com o povo adventista, com as conversas que eu escuto hoje, com os adolescentes que eu converso hoje, com alguns casais que vêm me falar alguma coisa. Inclusive, eu estou namorando agora, né, aos 52 anos, eu estou namorando, quero em nome de Jesus que seja para casar, né, e direitinho, mas eu percebo no meio das pessoas que a gente conversa que é uma tentação muito ferrenha, diferente de algumas denominações que eu vejo ainda pessoas casarem com muita naturalidade virgens. Então, talvez seria algo de nós pensarmos assim, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos intensificar as nossas orações com relação a... Estamos falando aqui agora da questão de namoro, né? Mas tem outras questões também. A questão da mentira, a questão do adultério, a questão do guarda do sábado e tal. Então, eu queria assim, compartilhar com vocês que nesta igreja, que é a igreja batista que eu falei, porque eu fui dela, né? E algumas outras igrejas também, como a presbiteriana, que é uma igreja que eu tenho muita proximidade ainda hoje, ainda se tem muito essa questão, né? E, infelizmente, nos bastidores da nossa igreja tem tido muita podridão mesmo, vamos botar, desculpa a expressão, mas é essa. Então, é um caso a se pensar muito. Não sei se quem é de berço pode ter essa concepção, mas infelizmente eu percebo, e a minha prima que se batizou depois de mim, né, que eu com a graça de Deus também ajudei, né, levá-la para a igreja, nós estávamos conversando, ela também teve essa percepção. Ela, Sheila, a impressão que eu tenho é de que essa igreja, como ela falava, ela ainda tinha pouco tempo, né, de batismo, ela fala que essa igreja, ela peca mais que as outras. Aí eu falei assim, querida, todos pecam, né, tentei tirar por menos, mas acabando que eu tinha a mesma percepção que ela. Então, quando eu ouvi hoje, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha visto, não sabia desses textos, sabe? E eu fiquei realmente muito chocada. E ao mesmo tempo, consolada, não sei, né, com aqueles textos tão profundos como a irmã Josiane falou. Então era essa a minha consideração, que assim, eu realmente fico assustada quando eu ouço algumas pessoas falando com tanta naturalidade da igreja, né, com tanta naturalidade, assim, não, mas hoje em dia todo mundo vai para a cama, todo mundo transa, todo mundo faz, acontece tal, é realmente um negócio esquisito. Muito obrigada, Sheila, pelo comentário. Seja bem-vinda mais uma vez ao Clube de Leitura. Essa é uma realidade que a gente já tem visto, né, há muito tempo
na igreja, que na verdade a gente está vivendo a apostasia, existe a apostasia alfa e tem também a apostasia ômega, né? Isso foi profetizado. E eu realmente concordo que Satanás, é claro, né? Ele usa de muitas estratégias e de muita perseguição para que a gente falhe, para que a gente peque e desonre o nome de Deus e se torne um ridículo ao mundo, né? Porque a gente tem uma alta profissão de fé e quando a gente peca, essa alta profissão de fé ela acaba trazendo uma escória muito mais profunda, né? Por todo o histórico, né? De compreender sobre a lei de Deus, sobre o que é pecado, enfim. Então, não tenhamos dúvida de que Satanás está empenhadíssimo para nos tentar. Mas também devemos lembrar que que a decisão final é a nossa. E aqui no Lar Adventista, ainda no capítulo que estudamos, diz assim: Satanás sabe exatamente com que elementos tem de tratar e emprega sua infernal sabedoria em vários ardis, a fim de enlaçar almas para a ruína. Observa cada passo que se dê e faz muitas sugestões, e muitas vezes estas sugestões são seguidas de preferência ao conselho da palavra de Deus. Essa rede perigosa, bem tecida, é habilmente preparada para apanhar os jovens e desprevenidos. Pode achar-se muitas vezes disfarçada sob um manto de luz, mas os que se tornam suas vítimas transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Em resultado, vemos ruínas humanas por toda parte. Esse texto é a descrição do que acabamos de comentar aqui. Leitores, agora eu quero tentar trazer sempre uma parte mais prática assim para a gente. Ok, agora sim, 2 jovens estão namorando, porque o nosso tema do capítulo é práticas comuns do namoro. 2 jovens estão namorando. A gente falou do ideal, a gente falou de responsabilidade, de maturidade, mas agora, dentro do capítulo, 2 jovens estão namorando. Quais as práticas, além, claro, do que a gente já deixou claro aqui, de não ter relação sexual antes do casamento, que é uma coisa que é tão óbvia, mas tão esquecida, né, como a gente já mencionou. Mas, assim, tirando isso, que está muito claro, o que deve ser evitado para não chegar neste pecado? É isso que a gente está tratando um passo atrás. A gente sabe deste pecado comum. Agora, o que esses jovens têm que fazer, têm que evitar para não cair neste pecado? Aí, Ellen White, o Senhor, através de Ellen White, diz assim, ó, um dos elementos, eu quero que vocês comentem outros elementos do nosso dia a dia, de uma maneira prática, Ó, página 57. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume, porém isso não agrada a Deus, ainda que sejais ambos cristãos. Essas horas impróprias são prejudiciais à saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm a aparência do mal. Meu irmão, espero que tenhais suficiente respeito próprio para evitar essa forma de namoro. Se tiveres unicamente em vista a glória de Deus, teus passos serão dados com estudada cautela. Não permitirás que o sentimentalismo amoroso te cegue de tal maneira a visão que não possais discernir os elevados direitos de Deus sobre ti como cristão. A minha pergunta: o que deve ser evitado no namoro para que não chegue a cometer pecados, para que não chegue a tomar decisões erradas? A Ellen White cita aqui um. Eu vou aqui ver os comentários e já passo a palavra para a Mariana.
Deixa eu ver aqui. Solange comentou assim: tem um pensamento que gosto muito e sempre cito ele perante Deus, que é: se meus filhos e netos tiverem oportunidade, que o Senhor tire o desejo, e se eles tiverem o desejo, que o Senhor tire a oportunidade. Solange, é um pedido muito bom para o Senhor, né? A senhora está tendo em vista esse cuidado, né, de mãe, de vó para com os filhos e netos, mas existe uma luta e uma decisão da vontade, do poder da vontade aí para todos nós, né? E tomar a decisão final, mesmo que tenha essas oportunidades. Laura comentou assim: os jovens precisam ter um namoro de corte. Vamos lá, pessoal, vamos comentar sobre corte. É muito legal isso. Ellen comentou: beijar no namoro. Laura, ficar sozinhos. Chega, escolher jogo desigual. Ellen citou também ficar sozinhos. Vamos lá. Então, todos vocês concordam que um casal de namorados cristãos, eles deveriam ter uma mentalidade de que eles não deveriam ficar sozinhos, de que eles deveriam sempre estar acompanhados, de que, claro que eles vão ser tentados se eles ficarem sozinhos em uma casa, em algum lugar. A não ser que seja um lugar ali público, né? Tá ali os dois, mas tem outras pessoas assim, né? Próximo. Mas o que eu estou falando é esse casal fica sozinho, os dois, numa casa. É claro que eles vão ser tentados, é claro que Satanás vai tentar. É claro que o homem e a mulher, eles, em algum momento, cada um tem as suas necessidades físicas, mentais e espirituais. E então, isso é uma porta aberta. Se uma pessoa ela quer se manter-se, né, num namoro que não pratique o pecado, tem que fechar as portas, tem que pensar na prevenção, é igual a doença, né? Tem que pensar na prevenção. O problema é que a gente está igual as pessoas que têm doenças, elas estão remediando, né, a doença depois, mas prevenir é melhor do que remediar depois. Então, vocês citaram ficar sozinhos, a prática do beijo no namoro. Eu também concordo de que isso é um grande problema, porque fisiologicamente falando, o namoro ele é uma preparação, desculpa, o beijo ele é uma preparação para uma relação. Por que que eu falo que é uma preparação para uma relação? Porque quando você beija, o teu corpo começa a se preparar para uma relação. Os homens e mulheres sabem disso. Quem quiser negar pode até negar, mas homens e mulheres sabem que esse contato físico, desta maneira, cada um sabe que há uma preparação para uma relação. Fisiologicamente falando, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, tentar fazer essa prática, mas sempre tentar ficar no limite, não, até aqui a gente vai, até aqui a gente vai, muitas vezes vai cair. É muito difícil estar ali no limite, estar no limite com esse contato físico. Não só beijo a gente está falando, mas foi citado aqui no chat. Vai sempre ficar ali no limite, e uma hora vai cair. Porque a gente precisa, leitores, ter uma desconfiança própria. A gente confia demais na gente. A gente acha que a gente é muito bom e a gente, como adventista, a gente tem esse orgulho que a gente acha que é o povo que guarda os mandamentos enquanto está negando todo dia os mandamentos de Deus. Então, assim, fale mais. Quais práticas não deve ter no namoro? E pegando os textos que a gente estudou do capítulo 8, que não deve ter um namoro cristão para fazer a vontade de Deus. Mariana, pode comentar?
Olá, irmãos, boa noite, feliz sábado. É o que eu iria comentar, é o que os irmãos brilhantemente falaram, né, com relação a ficar sozinhos, né, a questão do contato físico, que isso é muito importante. Enquanto você estava falando aí, Josi, com relação ao beijo, né, que esquenta, e você tem toda a razão. E meu esposo até comentou aqui comigo, né, esquenta o forninho. E de fato é isso, né? O forninho começa a esquentar e tudo pega fogo, né? E se tiver sozinho, né? Se não tiver ninguém olhando ali, o inimigo, como é que eu posso dizer? Ele é muito astuto. Então, por mais assim que você, pelo lado de fora que, digamos, você não dê muito sinal, mas o seu coração acelerado, o inimigo, ele tá vendo, sabe? Tudo ele tá à espreita. Então, ele sabe muito bem, em que situação te colocar, porque sabe que aquilo dali é a sua fragilidade, para que você caia. Entendeu? Então, assim, é muito importante, no namoro cristão, não ter esse contato físico. Até porque o contato físico, eu não estou dizendo nem a questão do ato sexual, tá? Essa questão de beijo, de abraço. Quando você abraça uma pessoa, você encosta em todas as partes do corpo da outra pessoa. Então, isso no jovem provoca, né, muitas sensações. Então, toda essa questão, isso deve ser evitado, porque quando você tem todos esses contatos, você acaba tirando o foco de coisas essenciais, que é um defeito de caráter que uma pessoa tem. Entendeu? Porque você só vai pensar em coisas que vão te agradar. Você só vai pensar em cada vez mais abraçar, em cada vez mais estar com aquela pessoa, em cada vez mais beijar aquela pessoa. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação à condescendência, ok? O que que acontece? Vamos supor, um casal de namorados que já se beijam ardentemente, quando você falar para aquele casal não ficar abraçado, não ficar tão junto, eles vão pegar e vão comparar. Poxa, mas o abraçar não é tão ruim. Por quê? Porque eles já condescenderam com coisa maior que foi o beijo. Entendeu? Então, se eles chegarem nessa questão do beijo, eles vão condescender com mais outras coisas, vamos supor, alguma mão passando em algum lugar, entendeu? Ao passo que eles vão comparar, peraí, mas um beijo não é nada. E nisso o inimigo ele vai enlaçando, até a pessoa definitivamente cair. Entendeu? Cair mesmo. Aí vem a vergonha, né? Não só a vergonha para a pessoa, para o casal, na verdade, mas infelizmente a vergonha para o nome do Senhor, que é o pior, né? Porque quando nós dissemos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos. Né? E como tal deveríamos nos comportar. Então, quando a gente vai para a boca e fala, olha, eu sou um cristão, eu estou namorando, e eu acabo caindo, a gente traz vergonha para o nome de Deus. Porque não como é que eu posso dizer? Ninguém é da tribo da Mariana, entendeu? Da tribo de Cristo, entendeu? Então, é o nome de Cristo que está ali em jogo. Então, são essas condescendências. Ah, não, mas eu vou dar uma mão, a outra eu vou chegar mais pertinho, e eu vou chegar. Ah, mas não tem problema nenhum esse abraço. Por que que não tem problema nenhum esse abraço? Porque o chegar mais pertinho de antes já, sabe, já comparado com o abraço daqui, que eu sinto toda o corpo da pessoa, sabe? Não é tão assim ruim. Aí depois do abraço passa, sei lá, por um beijinho no rosto. Já o abraço já não é tão ruim comparado com um beijinho no rosto. E assim vai indo. São as condescendências, né? A gente sabe muito bem, tem um velho e bom ditado que diz: quando não quer, Deus não briga, né? Então é a pessoa dizer não. Sabe? Não só a menina, mas o rapaz também, em Deus, fala assim: não, não quero isso. Eu conheci um casal que a moça já tinha tido experiência, né? Infelizmente ele também, mas eles agora eram adventistas e tudo, né? Tiveram um namoro e tal. E infelizmente a moça acabou se exaltando assim com relação a esse esquenta-esquenta. E o rapaz, ele falou assim: não, é bom a gente parar por aqui. Não, não vou continuar. A gente só vai fazer alguma coisa no nosso casamento.
E ele levou a ferro e fogo. Eles obviamente voltaram, né? Vamos botar assim, as raízes no que aquilo deveria ser um casamento não, um namoro cristão, e dali por diante aconteceu, entendeu? Ele falou assim: não, não vou. E isso é difícil, né? Como as pessoas fazem, olha, para homem é muito difícil. Não, não só para homem, é para todo mundo é difícil. Para homem e para mulher é difícil. Né? Mas como o homem tem essa pecha de que, ah, não, homem é difícil de segurar, e ele segurou, em Deus ele segurou, porque por ele não, por ele teria ido, né? E vambora. Mas em Deus ele conseguiu segurar. Então, assim, tem que pensar com relação a essas condescendências, né? E falar, olha, eu não quero, olha, é bom a gente dar um tempo nesse namoro, entendeu? Cada um busca em Deus se consertar, cada um busca em Deus a santidade, e se for da vontade dele, a gente volta e volta diferente de tudo que a gente fez até agora. E buscar mesmo não ficar sozinhos, fugir mesmo de toda a situação. Se eu peco quando eu estou sozinho, quando eu estou mexendo no computador, na internet, alguma coisa assim, eu tenho que evitar todas essas coisas para que eu não peque, para que eu não caia. Entendeu? E pedir mesmo forças a Deus, porque é só Ele mesmo que nos contempla, né, com isso. Obrigada. É exatamente isso, porque uma situação leva a outra, né? Uma situação vai levando a outra, porque aquilo ali já não é mais suficiente, já é igual droga, igual café. O pessoal começa pelo café, um estimulante, aí vai para outra, vai para o cigarro, vai para a droga, porque um estímulo leva a outro. É essa a lógica, né, das carícias, um estímulo vai levando a outro. Deixa eu ver aqui, o pessoal estava comentando. O pessoal estava comentando aqui, né? Ellen não, Laura reforçou, né? O contato físico ao namoro que prejudica. Neidelson falou conversar até tarde da noite. Exatamente, né? Que o capítulo cita isso, que eu até li o texto, né? O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume, porém isso não agrada a Deus, ainda que sejam ambos cristãos. E toda a questão envolvendo o físico também, de que é prejudicial para a saúde, né? Deixa eu ver o que vocês comentaram mais aqui. Sobre ultrapassar os limites da modéstia. Fiquei com a dúvida no trecho do livro. Acho que ele vai. Eu vou passar a palavra já já. Deixa eu ver. Laura falou assim: pois a corte em si é tudo isso, e sobre não ter contato físico. Certo, eu vou comentar um pouquinho sobre a corte e passo para a Sheila a palavra. A Laura está comentando aqui no chat sobre o namoro corte. Para quem nunca ouviu falar do namoro corte, é simplesmente esse namoro que o senhor está falando aqui. É um namoro que não tem contato físico, é um namoro que realmente busca viver aquilo que está de acordo com a palavra. Só que atualmente existe esse tipo de namoro que tem esse nome que eles denominam, né? Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar do namoro coach foi com igrejas evangélicas. Na verdade, eu nunca ouvi dentro da igreja adventista falando sobre isso, a não ser com algumas pessoas individuais, pessoas que eu conheço assim, que a gente já chegou a conversar. Raramente eu conto assim nos dedos. Mas na lógica assim do namoro corte, é tudo isso que nós estamos falando. É evitar o contato físico, buscando a santidade, é um namoro que é uma amizade, onde ali eles estão buscando conhecerem um ao outro, conhecerem o caráter um ao outro, onde se tem também um aconselhamento dos pais, dos pastores, né? E eu vou comentar uma coisa aqui para vocês, gente. Quando eu estudei sobre o namoro coach, que faz assim muitos anos, eu fiquei muito impressionada porque tinha uma página que eu seguia no YouTube
que eles falavam muito, assim, sobre isso. E eu ficava muito impressionada, eu já era adventista, o quanto que eles se importavam com as opiniões dos seus líderes. E eu já vi muito isso, assim, dos jovens em algumas igrejas evangélicas, eles assim, não, a gente vai conversar com o nosso pastor. Não, a gente pecou aqui, nós dois vamos conversar com o nosso pastor, falar sobre isso. Aí eu ficava assim, gente, mas quando é que um casal de jovem adventista vai falar com o seu pastor sobre isso? É claro que não vai falar sobre isso. E eu penso que existem muitos porquês, né? O primeiro é que, sei lá, eu acho que a gente não tem essa confiança toda, e como a gente é o povo que se diz guardar os mandamentos, isso acaba gerando um sentimento de culpa mais elevado ainda, né? Então a gente não tem essa confiança na nossa liderança e nem nos pais, de pedir esse tipo de aconselhamento, de ter essa supervisão de pessoas experientes, que é uma coisa que aqui fala, né, no capítulo fala assim, tem uma parte aqui que fala sobre quando um jovem começa a falar com a moça sem o consentimento dos pais. Eu vou achar o texto para comentar, mas só para fechar meu comentário para vocês entenderem, né, do corte, de tudo isso, a gente precisa muito desse suporte de pessoas mais experientes e de pessoas que sejam sábias. E eu realmente não acho que é qualquer liderança que tem sabedoria com isso, porque a gente nem está recebendo esse conhecimento da liderança. A gente não está recebendo esse conhecimento da liderança. Qual foi a última vez que você recebeu essa instrução da tua liderança? Você não tem confiança de você, um casal de jovem adventista passando por uma dificuldade, falar assim, ó, pastor, a gente quer, o senhor pode orar aqui pela gente, o senhor pode fazer esse aconselhamento? Até porque esses jovens, eles estão preocupados que eles podem ser disciplinados e removidos ou qualquer outra coisa que pode ser necessária, né, ser feita mesmo. Só que quando eu estou falando da liderança, eu não estou falando só de pastores, entende? Eu estou falando assim, os jovens que têm pais tementes a Deus estão buscando esses pais para pedirem conselho. E se a gente não tem, por exemplo, o meu caso, a minha mãe, ela é católica, ela tentou, assim, criar os filhos da melhor maneira que ela conhece, mas o tipo de conhecimento que eu tenho hoje, não daria para mim chegar e pedir um aconselhamento a ela, mas eu posso fazer isso com outros irmãos mais velhos, ter essa base de conselheiros cristãos, que se vê na sua vida, no seu casamento, né? Que são pessoas sábias, eu posso ir lá e pedir esse aconselhamento. Então, a juventude hoje, o que que acontece? Ela quer pensar por si mesmo só e sempre ouvir os seus sentimentos, não quer ouvir conselho. Não quer ouvir a instrução de alguém que tem uma experiência ou que tem essa autoridade, né? Seja um pai, seja um pastor, seja um ancião, seja um irmão mais velho, um irmão assim mais velho, uma irmã, um casal, né, de amigos que já passaram por isso. Então, a juventude precisa muito disso. E o namoro coach é exatamente isso, porque quando a gente lê Ellen White falando de namoro, Ellen White não está falando desse namoro que se fala de hoje. Ela está falando de um namoro coach. Ela está falando desse conhecimento como uma amizade mesmo. Era esse o comentário sobre o coach. Se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube depois, colocar assim namoro coach, vocês vão ver que tem materiais no YouTube falando sobre isso. Sheila, pode comentar? Como eu disse anteriormente, eu não tinha lido, não tenho conhecimento, né, do lar adventista, infelizmente. Então, hoje ouvindo, eu queria entender, aí se vocês
puderem me explicar, que realmente eu não entendi. Na verdade, eu entendi, mas fiquei em dúvida. Eu vou tentar lembrar do trecho. E você leu também, Josiane, quando um casal, né, igual o casal de namorados, né, eles estão namorando, aí de repente eles caíram, né, por algum motivo, uma situação, eles caíram e tal. Aí eu ouvi que, eu tô certa nisso que eu ouvi, que, como é que eu falo? A impressão que eu tive é de que, se eles forem se casar, eles não terão a bênção de Deus. Ai, gente, é mais ou menos isso. Eu não tô conseguindo me lembrar, não. Mas é mais ou menos isso, que não terá. Ai, me explica, por favor, é mais ou menos isso. Eu não estou sabendo colocar as palavras corretas, Eu porque eu não acho que estou me eu lembrando. acho que eu sei qual é o texto. Eu vou ler para ver se é esse texto para a gente tentar Tá comentar bom. todo mundo. Desculpa a embolação aqui agora, porque realmente eu não me Não lembrei tem, do texto. não tem problema, não. Eu vou ler, aí a gente pega aqui, todo mundo, né? Quem quiser comentar, a gente comenta. Vê se é esse texto. Diz assim, é em sequência desse, né? Os anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Um pouquinho mais para baixo, aqui. Essas horas desperdiçadas da meia-noite, nessa época de depravação, levam com frequência à ruína ambas as partes empenhadas. Satanás exulta e Deus é desonrado quando homens e mulheres se desonrarem a si mesmos. O bom nome da honra é sacrificado sobre o excesso de paixões, e o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sob a aprovação de Deus. Casaram-se porque a paixão os impulsionou, e quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. É esse texto? É isso aí. Deixa eu Eu ver. não entendi esse É esse pedaço texto? quando fala que. Ai, pode ler de novo, só esse trechinho, quando fala assim que quando eles se casarem. Fala de novo, por favor. O, o bom nome da honra é sacrificado sobre o excesso de paixões, e o casamento dessas pessoas não pode ser Isso. solenizado sob a aprovação de Deus. Me explica isso. Vamos lá, responsabilidade. Eu vou trazer aqui o que eu compreendi e os outros irmãos também tragam sabedoria, meus irmãos. Vamos lá. O que que eu entendi aqui do contexto geral de todo o texto, né? Olha só o que segue dizendo. Casaram-se porque a paixão os impulsionou. E quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. Então, a gente vê que este texto está contextualizando um casal que não tem toda essa cosmovisão que a gente está falando de honrar a Deus, de tomar decisões pela razão, de observar o caráter um do outro, mas casaram-se por paixão. E não tem como um namoro se estender para um casamento que o seu objetivo não é glorificar a Deus, como está na outra parte dizendo assim, deveis ter em vista unicamente a glória de Deus, não tem como esse casamento ser aprovado por Deus. A gente não está falando aqui de uma situação onde pessoas pecaram e teve um arrependimento genuíno, e então o Senhor perdoa, e aí o Senhor reconstrói coisas, né? Isso aí seria uma outra questão para a gente comentar. Mas o contexto que eu entendi aqui é que esse casal tem práticas erradas no namoro, não reconhece essas práticas, vão para o casamento impulsionados por uma paixão, não pelo amor verdadeiro, como a gente estudou na semana passada. É, e esse casamento não é aprovado por Deus. Por que que não é aprovado por Deus? Porque não está sobre os seus princípios, né? Então, nada do que não esteja sobre os princípios de Deus não pode ser aprovado.
Então, a gente não está falando aqui de algo onde se teve arrependimento, onde se teve esse reconhecimento do que é errado, mas isso aqui está claramente falando de pessoas que estão apaixonadas e a base da vida delas e deste namoro e que levou a este casamento, a ideia de casamento deles estava errada. E, por consequência, foi-se levado até esse casamento. Com desaprovação divina, é óbvio. Por quê? Porque está quebrando os princípios, né? O Senhor não tem como aprovar. E este é o meu entendimento, né? Lembrando que à parte a gente teria sim também uma situação onde, por exemplo, a Mariana citou uma situação de um casal que eles já tinham tido relações, né, antes, ou talvez outros relacionamentos ali, só que aí no momento que eles começaram a namorar e tiveram uma certa dificuldade, mas o rapaz falou, não, a gente tá tendo essa dificuldade aqui, mas a gente não vai pecar, a gente vai colocar limites e agora a gente vai honrar a Deus. Então é outra situação, houve um arrependimento, um reconhecimento dos princípios, aí este outro casamento poderá ser aprovado. Então tem um contexto aqui. Eu entendi desta maneira. Enedielson, pode comentar? Ó, sabe por que eu perguntei isso? Porque 2 anos atrás, uma amiga minha, né? Ela aconteceu uma situação exatamente assim. E quando ela foi se casar, o pastor perguntou a ela, né? Perguntou a eles dois se havia acontecido alguma coisa e tal. E eles não negaram e tal. E aí o pastor não fez o casamento deles. E outro pastor também não quis fazer, né? Enfim, eles não casaram na igreja, casaram em outro lugar. E aí um pastor, não sei porquê, se outros não puderam, por que ele pôde fazer, também não entendi. Aí eu fiquei com isso na mente. Aí quando eu vi hoje essa mensagem, será que é por isso? Então a minha dúvida foi exatamente por causa disso, porque 2 pastores não quiseram fazer o casamento da minha amiga porque tinha acontecido uma situação, né, semelhante a essa que nós estamos comentando, tá? Compreendi a situação. Se alguém mais tiver um comentário sobre isso, né, a gente pode entender melhor e Eu tenho. tudo. Sim, pode comentar. No capítulo 6 que a gente estudou 2 semanas atrás, ou mais ou menos isso, tem um trecho lá que exemplifica. Deixa eu abrir aqui. Tá escrito. Calma aí que já saiu aqui. Tá escrito o seguinte: não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Então, o que acontece? Qual que é a questão que envolve o casamento de uma forma mais completa? É Deus escolher a pessoa e não você. Inclusive, tivemos aqui em uma das nossas reuniões, teve a irmã aqui, que eu não sei se ela está aqui hoje, que ela contou o exemplo dela, né? Ela contou o testemunho dela, achei muito bonito, porque ela deixou Deus escolher, né? Não, ela não se envolveu na escolha, ela deixou Deus escolher. E essa escolha de Deus, no final, se transformou numa bênção para ela, porque Deus, obviamente, sabe o que a gente precisa, entendeu? Então, por que Deus não pode abençoar, por exemplo, nesse contexto do texto que a Josiane leu, que foi a dúvida da irmã Sheila Santos aí? Porque, por exemplo, se a pessoa começa um relacionamento já da forma, né, errada, com as práticas erradas, e a tendência, né, de você que está namorando com essas práticas erradas é sempre ir avançando, né? Se você começa a, digamos assim, vamos falar do caso do homem em relação à mulher, né? Se o homem começa a ultrapassar os limites da modéstia e tal, isso para mim, inclusive, foi um dos textos mais terríveis que eu já li, assim, mais profundos, mais impactantes, né, que eu já li no Espírito de Profecia, porque fala assim, basicamente, né, que os momentos que passam após você ultrapassar os limites é como se não fosse tão terrível, e na verdade é muito terrível, se a gente não tem ideia. Só que quando essas coisas acontecem, não vai descer um anjo do céu e cortar a gente no meio com uma espada, entendeu? Teoricamente é como se fosse normal, só que é um pecado gravíssimo, entendeu? Então, quando um casal aí começa com essas práticas e aquilo ali vai se afunilando, né? Tipo assim, vai tendo cada vez mais desejo, tem que se controlar cada vez mais para não acontecer de ter um sexo ali dentro do casamento.
As pessoas, quando isso acontece e elas querem realmente casar sem fazer sexo, elas começam a querer as coisas, e aí quanto mais elas estão com pressa, menos elas estão dispostas a ouvir o que Deus, né, tem a dizer, se Deus realmente vai aprovar, vai escolher ou não aquela pessoa. Então, o que que acontece? Essa decisão que é tomada baseado nos próprios desejos da pessoa, nos próprios sentimentos, não é uma coisa que Deus vai aprovar, porque não foi Deus que escolheu, entendeu? Foi a pessoa. Muitas vezes, não era nem para aquela pessoa estar namorando com a outra pessoa, mas por conta da paixão elas namoram. Então, eu tenho percebido, por exemplo, que muitas pessoas elas casam e dentro desse contexto do casamento elas casam sem ter tido relação sexual, porém elas casaram para ter, digamos assim, a carta, né? Para liberar, para ter sexo, e não para ter um casamento, né, fundamentado na palavra de Deus, nos princípios e, acima de tudo, na vontade de Deus, né, a respeito disso. Então, por isso que Deus não pode aprovar, porque foi a pessoa que escolheu, entendeu? E baseado nos próprios desejos, nas paixões. Por mais que ela tenha casado sem ter relação sexual e tudo mais, mas Deus não pode aprovar aquilo ali, porque, enfim, nem sempre vai ser o que Deus quer, entendeu? Por isso que eu entendo que não vai ter a aprovação de Deus por causa disso, entendeu? Muito bom. Mariana? Irmã Sheila, eu vou tentar ajudar a irmã, tá bom? O que que acontece? Quando um casal, né, eles infelizmente acabam fornicando, né, entrando em fornicação, obviamente a igreja tem que contar com a honestidade dos dois, né, ou de procurarem o pastor, né, já que tem um casamento marcado, enfim, falar para ele o que aconteceu, né? Ou até mesmo o pastor, sabendo do interesse do casal em casar naquela igreja, ou pelo menos convidar o pastor para ir casá-los em algum clube, algum lugar, enfim, né? O pastor ele tem que, com o casal, o certo é isso, com o casal perguntar, vocês já tiveram alguma intimidade? E, obviamente, contar com a honestidade do casal. Se o casal for, obviamente, honesto em falar, olha, nós tivemos sim uma intimidade e tudo, o que que a igreja adventista recomenda? É que esse casal se rebatize, ok? Ou se não, faça uma profissão de fé. Eu não sei se nesse caso faria uma profissão de fé. Eu particularmente, eu não entendo. Mas assim, eles deveriam se rebatizar, ou seja, ficarem limpos novamente em Cristo Jesus, vamos botar assim, a grosso modo falando, né? Para chegarem ao altar puros, vamos botar assim, né? Depois do batismo. Aí sim ser feito o casamento. O que, assim, como que a irmã falou, né, que aconteceu com esse casal, esse pastor deve ter perguntado isso ali na hora da cerimônia, enfim, foi o que eu entendi, e me corrija, por favor, se eu estiver errada. Essa atitude que o pastor teve de, infelizmente, fazer esse tipo de pergunta na frente das pessoas, na frente da igreja, digamos assim, na frente da congregação, embora não tivessem dentro da igreja física, entendeu? Isso foi assim de uma deselegância e não deveria ter feito aquilo, deveria ter chamado antes da cerimônia, dias antes, ou até mesmo meses antes, porque você comunica a um pastor ou uma igreja que você vai fazer, que você vai querer realizar um casamento ali naquele local, não é de um dia para o outro, isso aí vem meses antes, entendeu? Assim como os preparativos do casamento, né? Porque às vezes a igreja tem um evento, às vezes a igreja tem um outro casamento, entendeu? Então tem que ser tudo combinado antes. Então o pastor tem que pegar aquele casal e perguntar se de fato teve alguma coisa. E, obviamente, contar com a honestidade deles e não na frente de todo mundo. O caso certo mesmo seria os dois se batizarem. Né? Porque assim como nós vamos à igreja se batizar, a gente já não pecou, não errou e tudo. Então é uma nova vida em Cristo Jesus. Entendeu? Então tem que ser feito isso. Os dois têm que se batizarem, já que foram os dois, né, que pecaram, né? Os dois têm que se batizarem e depois dali eles se casarem. Entendeu? Casar ali no civil, casar no religioso, se quiserem, enfim, se tiverem condições. Esse é o procedimento da igreja adventista, tá? Eu não sei se eu ajudei a irmã, enfim, se eu tirei a dúvida da irmã, tá? E assim, agora, com relação a esse texto que a irmã comentou,
Isso aqui é dentro de um contexto, né? Esse texto é dentro do contexto de quê? De ficar até tarde da noite conversando, né? E, né, fala que os anjos de Satanás, eles estão em vigia, né? Por que que eles estão em vigia? Porque quando você está conversando com seu namorado tarde da noite, já tem aquela coisa, os pais estão dormindo, cada um está no quarto, entendeu? Às vezes começa a falar um gracejo, começa a falar uma coisa, poxa, você estava com aquela roupa assim, assim, eu gostei, mesmo, sério, não sei o que, começam a falar coisas ali. E vem dizendo aqui embaixo, deixa eu ver aqui. O bom nome da honra é sacrificado sob o excesso das paixões. Isso não deixa de ser paixão, né? Eles dois vão conversando, vão ali se acalorando, mesmo que não falem palavras indecentes, mas o horário ali já mexe com a pessoa, você tá meio cansado, você já não responde por você mesmo, sabe? Você já tá falando coisas ali, e às vezes até acaba falando coisas que não devem, de fato. Entendeu? Então, assim, o que que é colocado na frente da razão? São as paixões. Você acaba colocando o seu sentimento, o seu querer, a sua vontade, os seus hormônios na frente da razão. Porque se colocasse a razão na frente disso tudo, você não estaria meia-noite, 11 e pouca da noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite, que seja conversando sozinho com seu namorado ou com a sua namorada. Entendeu? Não deveria estar ali falando. Quer seja por vídeo, quer seja por telefone, quer seja por mensagem, não estaria ali, se você pusesse a razão em cima da paixão. Então, por essa questão da paixão, eles colocarem a paixão na frente, eles sempre vão querer, não, eu quero sempre estar mais perto dessa pessoa, eu quero sempre mais conversar com essa pessoa, então a gente vai logo casar. Para que essa saudade, para que esse sentimento de um querer o outro não seja atrapalhado por essa questão de namoro e a gente não vai poder ficar tão junto quanto a gente quer. Então eles acabam acelerando, acabam atropelando as coisas, deixando a paixão dominar a vida deles e não a razão. Aí sim se casam, entendeu? Eles percebem que a paixão os impulsionou e esse casamento ele não é abençoado por Deus. Entendeu? É o que eu entendi, porque esse texto diz que está, né, falando sobre esse contexto de ficar até tarde falando, né, conversando. Não sei se a irmã falou alguma coisa aqui. Conversar imediatamente, isso. Tem que conversar e deveria, né, eles se rebatizarem, né? Agora, pelo que eu entendi também que a irmã falou, eu acho que o casal, o casal procurou também outra pessoa, outro pastor para fazer esse casamento, né? Então, assim, nem eles também estavam interessados em se reconciliar com Deus primeiro, né? Eles deveriam se reconciliar com Deus, se batizar ou fazer profissão de fé, aquilo que o manual manda com relação a esse assunto, entendeu? Se consertarem com Deus para assim então entrar em santidade, né? Digamos assim, no casamento. É o que deveria ter sido feito. Não sei se eu ajudei, irmão. Essa parte tão íntima, eu realmente não posso dizer porque eu não sei, eu não estava, né, participando da conversa, mas os dois pastores foram procurados e tal, e possivelmente, né, eles perguntaram, possivelmente não, um deles realmente perguntou, e aí ele disse que não iria fazer, e como de fato não fez. Inclusive era o pastor do meu distrito, que eles não eram da minha igreja, mas eram do meu distrito, esse casal. E depois um outro pastor também disse que não iria fazer. Aí, né, complicado. Aí quando eu vi hoje esse texto, eu falei, meu Deus, será que então foi por isso? Então será que as pessoas, se elas errarem, né? O bom é que não se erre, óbvio, né? Mas se elas errarem, aí vem um arrependimento, se vier de fato, né? Claro que ninguém está no coração de ninguém também. Pode dizer que está arrependido, mas não está. Mas vamos supor que veio o arrependimento e tal. Aí a pessoa, o casal no caso, se arrepende e tal, não tornou aquilo público, e aí ele vai ter que se rebatizar de novo. Aí eu perguntei lá no chat, o, o arrependimento, né, genuíno, ele não nos limpa? Não nos limpa, não. O sangue de Jesus, né? Que o sangue de Jesus é que nos limpa. Uhum. Entendeu? Mas eles, quando o pastor... O sangue de Quando Jesus
Obviamente ele limpa, irmã, mas a partir do momento que eu confesso para um pastor, que vamos dizer assim, entre aspas, muita aspas, né? Vamos dizer assim, é o representante de Deus, né? Ele foi escolhido para estar ali, enfim, é o pastor, né? Que conduz a ovelha do Senhor, com muita aspas. A partir do momento que eu confesso a um pastor que eu pequei, entendeu? Ele tem a obrigação dele de me conduzir para o arrependimento, obviamente. Ah, eu me arrependi, pastor, já pedi perdão a Deus, tudo bem. Mas você tem perante a igreja, você tem que consertar a sua vida. Entendeu? Mesmo que a igreja tenha sido só ele que tenha ficado sabendo naquele momento, né? Porque eu confessei para ele. Então, a partir do. É o que eu falei, né? O pastor vai contar com a sinceridade do casal. Se ele tivesse perguntado, se o casal tivesse ficado calado, guardado o segredo um para o outro, assim, olha, a gente não vai falar nada. Não, pastor, a gente não cometeu nenhum pecado, a gente está puro, limpo, casto. O pastor iria, como se chama? Acreditar, iria fazer o casamento. Mas aí seria um problema do casal para com Deus diretamente. Mas a partir do momento que o pastor fica sabendo que o casal cometeu esse pecado, entendeu? E embora tenha pedido perdão a Deus, é dever do pastor fazer com que esse casal se torne limpo de novo, através ou do batismo ou da profissão de fé. Eu não sei se nesse caso, né, caberia profissão de fé, enfim. Entendeu? O pastor tem essa obrigação de fazer isso, porque é como se fosse para a igreja. A igreja está sabendo, através do pastor, que aconteceu aquilo dali, e ele tem por obrigação fazer. Entendeu, minha irmã? Eu espero ter ajudado. Ajudou sim, obrigada. Ok, leitores, muito bom, estamos aprendendo, né, uns com os outros. Eu tenho essa orientação, né, no manual da igreja, como Mariana citou. Eu não estava, assim, muito ciente, não, a respeito dessa parte do manual da igreja, mas ficou claro, assim, a explicação. Nesse caso específico, né, de que veio a público porque o pastor, né, faz parte ali da igreja, então é algo que veio, querendo ou não, ao público, não a toda a igreja, mas a situação veio. Leitores, hoje se estendemos bastante, a gente vai finalizar a reunião agora. Eu só quero comentar algo para a gente finalizar esse tema, né? Práticas comuns no namoro. Existem muitas práticas que precisamos ficar atentos, né? Tanto nós jovens que ainda estamos tomando decisões, quanto aqueles que vão ensinar outras pessoas, os pais que vão ensinar seus filhos, que vão ensinar outros jovens, né? Eu só quero ler um texto aqui no livro Educação, que fala sobre o seguinte: por que que existe, então, tanto namoro com práticas pecaminosas e por que isso está sendo levado para o casamento e existe tantos casamentos que estão desonrando a Deus, não estão aprovados e toda ruína e todo tipo de coisa ruim acontece? Por uma seguinte questão: a nossa guerra é entre abnegação e egoísmo. Tudo isso que a gente falou, das práticas erradas no namoro, de casamento desaprovado por Deus, todas essas coisas que nós citamos, que não deveria existir, elas são baseadas na vontade de suprir suas vontades, de procurar suprir suas carências, seus desejos, suas paixões, seu interesse próprio. É algo baseado no egoísmo, no eu, no me servir, na minha vontade, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu penso. A vida com Deus, o relacionamento que Deus aprova, o namoro que Deus aprova, o casamento que Deus aprova, é baseado no amor verdadeiro que a gente estudou semana passada, que é com o princípio de abnegação. São esses dois princípios antagônicos que o Senhor
fala para a gente, no Espírito de Profecia fala muito sobre isso, princípios antagônicos, que é a abnegação, né, que é o amor abnegado, e o egoísmo, ali com orgulho, que é um contraste de caráter. Tudo isso que a gente está falando do lar adventista, que a gente ainda vai estudar, por que que a gente está falando isso? Por causa da transformação no caráter que Deus deseja que seja feita no seu povo. E isso abrange tudo: alimentação, namoro, casamento, educação, música, que a gente estudou música recentemente aqui, vestuário, conversação, pensamento, palavras, ação, tudo. Então, o que Deus está buscando fazer em nós é uma transformação do nosso caráter, um caráter que deve ser semelhante ao dele. Essas práticas de namoro e de casamento errado, nós estamos manifestando práticas com caracteres do caráter de Satanás, que é o caráter daquele que busca seus interesses, que busca ser satisfeito, seus anseios, suas vontades. Então, leitores, pensem sobre isso. O que que faz uma pessoa ou 2 jovens ficarem conversando até tarde? O que que faz eles tomarem a decisão de, terem contato físico? O que que faz eles tomarem a decisão, foram tentados ali por Satanás, mas eles tomaram a decisão de ter a relação antes do casamento. O que que fizeram? Foi o seu desejo de satisfação própria, é o egoísmo. Então, toda a base da transformação do caráter que o Senhor quer que seja feita em nós, para que a gente possa representar a Deus perante o mundo, o universo, é com base na abnegação. Nenhum namoro vai ser sustentado, nenhum casamento, se não tiver abnegação, se não priorizar a vontade de Deus, a glória de Deus e não a nossa vontade em si. Então, o texto de educação fala assim: a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera todos que servem a Deus. A obra de Cristo, olha só, a obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio devem ser co-obreiros seus e demonstrar na vida prática do que a gente está tratando aqui, de vida prática, e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é certo porque é reto. Aliás, escolher o que é reto porque é reto. Estar pela verdade, ainda que isso importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, Isaías 54:17. E tem um outro texto que eu não encontrei, mas eu queria ter encontrado para falar para vocês, que é no livro Educação também. Achei. Diz assim: deve compreender a natureza dos 2 princípios. Preste atenção, leitores. Deve compreender a natureza dos 2 princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia, até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles 2 princípios antagônicos. E como quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de qual lado do conflito estará.
Então, o contexto aqui também está falando sobre abnegação e egoísmo. E aí o Senhor fala através de Ellen White, existe um conflito de supremacia entre esses dois princípios antagônicos. E tudo que a gente fizer na nossa vida revela um ou outro desse princípio. E eu estou decidindo que tipo de caráter eu estou formando, né? E a gente sabe que é através do caráter que a gente revela de qual lado do conflito a gente está. Então, leitores, que o Senhor nos dê poder para viver uma vida abnegada, porque só assim a gente pode ser santificado, né? Deixa eu ver, eu acho que vocês comentaram alguma coisa. Mari falou assim: onde o eu reside, Cristo não habita. Devemos nos esvaziar para Jesus fazer morada e preencher toda a nossa vida. Amém. Vamos fazer uma oração de joelhos para a gente finalizar. Vamos fazer oração de joelhos. Nosso Pai Celestial, nós acabamos de comentar a respeito do capítulo 8. O Senhor nos deu grandes instruções, nos mostrou muitas coisas que talvez a gente não tenha dado atenção devida. Pai, nós te pedimos misericórdia, Senhor, do teu povo, misericórdia de nós. Nos dê, Senhor, arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, da maneira que nos relacionamos com os outros. Pai, nos ajuda a entender esses aspectos que nós mencionamos, se tem ainda alguma dúvida na mente de algum de nós, que isso seja esclarecido. Mas te pedimos especialmente agora, Senhor, o poder do Espírito Santo para que o nosso caráter seja transformado, para que o nosso caráter revele, Senhor, que nós estivemos contigo, que recebemos a tua justiça, a tua vida, o teu caráter abnegado. Pai, o Senhor Jesus desceu do céu, se esvaziou de si mesmo, tendo forma de Deus, mas foi preparado um corpo humano, veio com a nossa natureza, mostrando esse grande sacrifício, esse grande ato de abnegação, de não pensar em si mesmo, mas pensar nos outros. No desejar de todas as nações, diz que a glória do Senhor é dar, e que o pecado surgiu no céu com a busca dos interesses. Senhor, nos dê poder para ser abnegados e não egoístas, a evitar, prevenir as práticas erradas no namoro, entender, com base nos teus princípios, o casamento, para que a gente possa glorificar. Oramos, Senhor, por cada um dos jovens solteiros que estão decidindo ainda por relacionamento. Oramos também pelos que estão casados, que o Senhor os una a cada dia através dos teus princípios. Oramos pelos filhos, Senhor, destas pessoas, dos leitores que estão aqui, que todos nós possamos avançar, não só no conhecimento, Senhor, mas na prática desses princípios. Te pedimos um descanso sabático na tua presença. Nos lembra, Senhor, reforça na nossa mente a santidade do sábado, nos ensina a guardar o santo sábado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitores, nos vemos semana que vem não, amanhã. Nós temos, então, a nossa reunião de oração. Amanhã, 19 horas, horário de Brasília, nós temos a nossa reunião de oração, onde nós oramos em grupo. Então, geralmente são feitas várias orações. E aqueles que quiserem participar orando, entre em contato comigo, me avisando no privado, para que eu possa colocar o nome de vocês. 19 horas, horário de Brasília, eu vou enviar o link no grupo. E que vocês tenham um feliz sábado. Até amanhã à noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom descanso, leitores. Bom descanso.